Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a Controle Investimentos. E agora, toda semana, vocês terão aqui, dentro do nosso canal, os ativos, as melhores oportunidades do mercado americano. Porque, como nós brasileiros, não podemos nos dar ao luxo de não investir fora, proteger o nosso capital e, principalmente, salvar imposto, valorização do real e, principalmente, a gestão que a gente possui no nosso país. Então, vamos para o que interessa. Então, nós separamos aqui, dentro dessa noite, alguns ativos que estão interessantes. Nós não vamos ficar trazendo aqui ativos que ainda falta configurar uma entrada, que estão ainda em situação de queda ou estão muito esticados. A gente quer trazer para vocês aqui algo rápido, direto e, é claro, que é o nosso carro-chefe aqui, análise técnica, mas trazer alguns pontos que nós precisamos ficar atentos para a nossa operação, para adicionar esse ativo dentro da nossa carteira, ok? Então, o primeiro dele já está na tela aqui. Então, nós estamos aqui com Apple, tá? Então, o que nós vislumbramos aqui para a Apple? Acho que um dos pontos que é muito importante para nós aqui é que Apple acabou que ficou um pouco atrasado lá da queda do tarifaço Trump, né? Que o seu fundo aqui ficou aqui por 7 ou 8 de abril e demorou demais aqui para recuperar esse período, muito por conta dessa produção da Apple estar muito presente lá na China e com um peso, uma proporção muito grande. E acabou a Apple sofrendo uma pressão do presidente Trump para que essa produção mudasse ou diminuísse muito o peso lá. Só que é difícil a concorrência em termos de mão de obra e qualidade lá da China. É muito importante nisso, é claro, para o resultado, né? Porque acaba sendo um valor muito mais baixo. A mudança de Apple estava sendo para a Índia, onde a qualidade do serviço acaba sendo um pouco aquém, estava tendo alguns prejuízos lá, e é claro, porque precisaria construir novas fábricas lá para melhorar a proporção e depender um pouco menos da China, ok? Então acabou que recentemente ali, para o meio de agosto, a gente teve esse movimento altista, e o que que acontece agora? Ah, Henrique, a gente já está mais próximo do topo histórico de Apple, como é que funciona? Eu acredito ainda que nós, dentro desse nosso cenário, nós temos espaço ainda para buscar o nosso topo histórico em Apple. Isso representaria, acho que quase 9%. Deixa eu ver aqui direitinho. Já faz o cálculo na hora. Vai ser mais ou menos isso, 9%, tá? E o que nós podemos enxergar aqui no curto prazo? Ou uma ida bem lenta e fazendo os seus movimentos aqui, como se fosse uma deriva para cima, ou ainda enxergar uma retração, e aí sim o movimento lá para buscar lá os 259, $260, ok? Então essa aqui é uma das operações que eu acho ainda extremamente interessante, muito por conta da empresa, não em si por causa do movimento gráfico, tá? Se fosse uma empresa talvez mediana, uma empresa com menor expressão, talvez a gente não faria essa nossa operação, por conta de ser a Apple, lançamento recente de novo aparelho, entre outros produtos e até a presença na inteligência artificial, eu acredito que seja um ativo interessante. Então, a Apple, acredito sim, ser um ativo muito bacana para a gente manter em carteira e, é claro, chegando próximo do topo histórico lá nos $260, ou até um pouquinho antes, realizações parciais e aí fazer a nossa condução do ativo, ok? Outro ativo que a gente separou para vocês aqui é Berkshire Hathaway, tá? BRKBK, tá? Deixa eu ver aqui, BRKB. Então, Berkshire é uma das que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, só que a situação talvez seja um pouco impactada pela saída do Warren Buffett, né, da a sua aposentadoria e é claro que acaba impactando bastante. A Berkshire, no momento ali onde iniciou os inícios de rumores, nós tivemos aquela situação no Japão, problemas financeiros lá com os bancos japoneses, a gente teve um período de queda, nós tivemos tarifaço Trump e a Berkshire, ela saiu num ponto muito atrativo e acabou fazendo um caixa muito bom, mas eu acredito que ela não tenha feito uma alocação nesse período aqui de baixa interessante, acabou sendo muito conservador. E se a gente for ver JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, entre outras corretoras e outros fundos, né, do mesmo setor, acabaram que
já estão ou em topo histórico ou passaram bastante do seu nível e recuperaram bem essa queda e estão no lucro, né. Já a Berkshire acabou fazendo essa correção mais lenta, mais demorada até o 4 de agosto e agora recentemente que voltou a vir para cima, tá. Então eu acredito que a gente esteja no movimento corretivo aqui, se a gente buscar somente o movimento corretivo, nós estamos aqui na correção de 38,2, segurando pelas médias aqui, as médias mais, do médio prazo, tá. E eu acredito sim que a gente tem uma continuidade desse movimento aqui, assim como a gente estava com os nossos alvos aqui, ok? Então a gente veio praticamente cravar o primeiro alvo do nosso estudo aqui, dentro da controle aposentadoria nós estamos presentes nesse ativo, e acredito com certa tranquilidade que a gente venha buscar o 518 e também esse 536, tá? Num período aí até o provavelmente o final do ano, janeiro, fevereiro, eu acredito que a gente venha buscar isso, principalmente pela qualidade que é a empresa, tá ok? Então, dentro disso, é claro que nós temos alguns obstáculos, principalmente queda da taxa, o Fed talvez já venha trazendo para a gente aí as próximas 3 reuniões com queda de juros, aí a Berkshire vai precisar fazer uma alocação disso, fazer um ajuste dentro do seu caixa para ter rentabilidade com esse movimento, mas eu acredito que a empresa tem plenas condições de conseguir fazer essa movimentação, esse rotation aí dentro dos seus ativos e conseguir voltar aí a buscar aí perto da região dos nossos 537, $540, ok? Então é uma operação interessante, como está na retração, já é uma operação melhor que Apple, então se você estiver mais restrito com relação à quantidade de capital a investir, essa aqui com certeza já está à frente de Apple, ok? Outro ativo que é interessante é QBTS, tá? Então, The Dave Quantum é uma das ações que a gente está investindo já há um tempo, não só ela, mas como o IonQ e algumas outras com relação à computação quântica. Assim como o IA nos últimos 2 anos tiveram um boom muito grande, uma aceleração extremamente forte com relação à mudança de tecnologia, a computação quântica também vai ser mais um ponto de disrupção dentro daquilo que a gente conhece, tá? Em termos de receita, em termos de tecnologia, avanço do trabalho, entre outras coisas. E essa computação quântica está sendo desenvolvida por algumas empresas e, é claro, a que conseguir trazer o seu produto e apresentar de fato a realização dentro daquilo que se espera da computação quântica, sem dúvida nenhuma, vai se tornar talvez uma das 7 maiores empresas aí, como a gente tem dentro dos Estados Unidos, e assim como a Nvidia, que atualmente é o que é em termos de market cap, provavelmente essas empresas aqui têm muito para crescer. Se a gente for pegar tanto aqui EBTS como IonQ, tem mais de 800% de retorno simplesmente nos últimos 12, 15 meses, ok? E ainda assim, acho que tem bastante espaço e esse rompimento aqui pode trazer ainda mais retorno, ok? Yonke vai estar a mesma situação, não trouxe ela especificamente aqui, mas vou botar ela no gráfico, só que ela já passou demais, né? A gente fez uma última entrada recente aqui nos 39, a gente está comprado nela desde $8, desde o ano passado na controle de aposentadoria, fizemos uma operação, saímos no meio do caminho e provavelmente vamos agora ter uma parte aqui e aguardar o que vai acontecer com o movimento de Yonke, ok? Mas não trouxe ela em específico como oportunidade porque esticou quase 45% simplesmente nas últimas 2 semanas, então não faz sentido a gente adquirir isso agora, tá. Para quem, é claro, quer ficar com ativo 2, 3 anos, pode ser um ativo extremamente interessante para você fazer o investimento e esquecer ele lá durante um bom tempo. Aqueles que são mais conservadores e gostam de mexer mais na carteira, sem dúvida alguma, esse seria um ativo que eu teria em carteira por um bom tempo, ok. Outro ativo que a gente trouxe nesse nosso vídeo é Quecon, né. Então Qualcomm, para quem não conhece, então ela faz parte em termos do setor de chips, principalmente na cadeia de smartphones, tá? Então ela possui, é claro, alguns riscos, principalmente com relação a litígios com propriedade intelectual dos seus dispositivos. É claro que os ciclos de semicondutores também acabam afetando e trazendo, às vezes, alguns obstáculos para a empresa, mas da mesma forma que a AMD passou um tempo devagar e acabou acelerando, a situação técnica gráfica aqui de Qualcomm é bem interessante, tá. Então a gente está praticamente quase num rompimento, tá. Se a gente for fazer a medição desse rompimento aqui que a gente está
acompanhando e já estamos posicionados, tá? A gente tem com tranquilidade ainda para quem vai entrar atrasado, digamos assim, ou entrar agora, a gente tem espaçamento a pelo menos 16% e eu acredito no segundo alvo aqui, então seria 26,5%. Isso aqui seria em torno aí de uns 6 a 10 meses para ter esse retorno, tá? Fazendo uma expectativa futura aí conservadora, ok? Então, eu acredito sim, é um ativo que na parte técnica me deixa muito otimista, tá? E é claro que a gente não pode esquecer sempre do nosso limite de prejuízo. Para quem for fazer a entrada agora, teria aqui aproximadamente 11 a 10% de limite de prejuízo. Esse aqui seria um stop ali, digamos assim, certamente confortável. Quem estiver um pouco mais tranquilo poderia deixar 14, 15% para ficar folgado, tá? Mas eu acredito que esses 10, 11% aqui seja o suficiente para a configuração que a gente está observando. É claro que tudo vai depender de como vai se desenvolver tanto a parte econômica, política, temos muitos conflitos por aí, isso pode acabar afetando, é claro, o desenvolvimento dos ativos, tá? Mas Qualcomm também é uma das que eu colocaria ali no top 3 ali pelo menos, dos ativos que eu teria na carteira nesse momento, tá? E é claro que tenho uma posição bem interessante desse ativo na nossa carteira, aí faz sentido para a gente aí esperar esses próximos períodos dentro de Qualcomm, tá? Trouxe 2 outros ativos aqui, que talvez nem todos conheçam, tá, mas gosto bastante, fico posicionado durante um bom tempo, vocês vão até ver a nossa análise aqui de longo prazo, tá. E tanto TLT como IES, tá, IEF, são 2 ETFs do Tesouro Americano. TLT, título de 20 anos, e IEF dos títulos de 7 a 10 anos. Então, é claro, com a redução já na expectativa, eu vou até tirar a seta aqui da frente, que a gente fez a nossa análise aqui há 2 semanas atrás, e ela já está seguindo aqui o nossa expectativa. Eu acredito que a gente pode ter um retorno aí num espaço médio de tampa ali de 6 a 12 meses, um retorno aí de 10, 12%, fora o pagamento de dividendos que vocês veem que tem os pagamentos aqui praticamente mensais, tá? E o que que acontece? Quanto mais, ou, é claro, chega mais próximo ou está mais garantido a redução de juros dos Estados Unidos, os nossos títulos foram contratados a juros mais altos, é claro que tem ali a sua precificação recebida em forma de prêmio, né? Então a gente tem a alta do nosso ativo. Então a gente contrata agora, na hora que ocorrer a descida de juros, vai correr uma, duas, três vezes dentro das próximas reuniões do Fed, a gente vai ter a alta desse ativo. E veja que a expectativa anterior com a redução de juros, a gente veio para esse nível. Isso representaria aqui 10,5%. Poxa, a gente está investindo no ativo mais seguro do mundo, títulos do Tesouro Americano, a gente ganhar 10% nos próximos 5, 6 meses, é um investimento seguro e extremamente atrativo com relação à rentabilidade, tá? Então acredito que sejam ativos muito bons, vou mostrar aqui, só para vocês verem, mas basicamente é um gráfico muito parecido, tá? E a gente tem esse ativo, principalmente para quem é mais conservador, gosta de um ativo mais seguro, esses ativos aqui servem bem para esse momento, ok? Então, momento de corte de juros lá no Banco Central americano, pode sim fazer um movimento muito atrativo e rentável com ativos seguros, tá bom? E para fechar essa nosso primeiro vídeo aqui dos ativos de oportunidades da semana, eu trouxe para vocês HP. E antes da gente fazer a nossa análise, é claro que a gente vai trazer aqui. Não deixem de comentarem aqui no nosso vídeo aqui se vocês gostaram do formato, dos ativos, se vocês estão tendo lucro com os nossos últimos vídeos. Deixem o like e se inscrevam para que vocês recebam um vídeo assim que a gente coloca aqui. É importante para vocês não perderem as oportunidades. Até porque se a gente faz análise hoje, o interessante é que vocês façam as compras até o limite de amanhã ali, no final do pregão, tá? E é claro, alguns ativos, se tiver uma esticada muito grande, como pode acontecer às vezes com os ativos de eh, computação quântica ou alguma operação que seja muito atrativa, acaba que 1, 2 dias depois não vai fazer mais sentido para vocês, ok? Então, HP, tá? Então, HP, é claro que possui alguns obstáculos, tá? É claro que o mercado de computadores, impressoras, acabam que é muito competitivo, tá? Então ficam com essa situação em termos de
recuperação cíclica do mercado, competitividade, desenvolvimento das marcas, competição muitas das vezes com marcas, por exemplo, como a Lenovo lá da China, que acabam pressionando muito a precificação dos produtos, né. E os obstáculos principalmente, é uma intensa briga entre essas empresas, tá, e aí acaba que, acaba forçando muito a margem da empresa para trabalhar, para fazer essa competição. E é claro que esses ciclos, tanto dos semicondutores, né, o próprio ciclo do mercado financeiro e da economia acabam tendo essas movimentos às vezes mais acentuados de receita da empresa, mas eu acredito que no movimento que ela vem desenvolvendo agora e pela precificação, eu acredito que a gente tem um movimento interessante no médio prazo também, para a gente pelo menos voltar para as médias. Então a gente teria nesse momento, principalmente agora que está praticamente fazendo aqui um breakout, a gente poderia ter um movimento de 13 a 42%, tá, no médio prazo. E se a gente for ver em termos de stop, se a gente fosse usar um stop mais longo, ficaria em 29%, stop caro, mas a gente pode trazer simplesmente esse stop aqui para a média, né. Vamos usar uma média curta, então teríamos um limite de prejuízo de 13, tá. Eu acredito que no médio para longo prazo, HP, essa empresa tem seu histórico, tem toda uma estrutura já muito antiga, e é claro que conta com muitos, usuários, às vezes, que gostam bastante da marca, né. Eu inclusive a minha máquina aqui do que eu gravo para vocês é um HP, né, é uma das subsidiárias de HP. Ah, então eu gosto bastante do produto e é uma das coisas que a gente sempre fala aqui. As expectativas, muitas das vezes, vão vir de algumas análises extra, né. Então se a gente gosta do produto, é uma empresa antiga, uma empresa que patrocina ainda muitas eventos e esportistas, presente na Fórmula 1, sempre é envolvida com uma alta tecnologia, acaba que tem bastante chance de voltar aí a crescer, como tem mostrado no movimento recente, e acredito que a gente pode ter esse respiro aqui, recuperando parte dessa última queda atual. Então, essa aqui é um ativo que a gente tem que carregá-la um pouco mais de restrição, tá, mas, acredito que seja um ativo que pode se tornar trazer um retorno muito interessante, lembrando de não esquecer de utilizar o break-even, não só nessa aqui, mas como nas outras operações. Seria o break-even. Quando a gente atingir 3, 4, 5% de lucro no ativo, a gente tem que colocar uma ordem de saída no zero a zero ou em 0,25, 0,30 positivo, né, 0,30% positivo, para que seu ativo volte a ter uma queda mais abrupta, a gente simplesmente não saia no negativo, no prejuízo, a gente sai ali com aquele lucrinho, às vezes para pagar taxa, alguma coisa do tipo, ou simplesmente para não sair no negativo. Nosso lema aqui dentro da Controle Investimentos é que posição positiva, posição lucrativa não vira posição com prejuízo, não dá prejuízo. E é por isso que a gente usa esse break-even. E é na hora que a gente tem o lucro, a gente coloca ali a saída da operação no nosso zero a zero, para que caso eventualmente venha a retrair, venha a ter uma queda mais abrupta, a gente não saia no prejuízo e vai ser uma operação que simplesmente não fez diferença para nós. Então a gente tira o risco da operação, ok? Então, para aqueles que gostam da nossa análise, querem participar ou querem investir mais, de uma forma mais junta da Controle, né, nós temos então a Controle Aposentadoria. Aqueles que tiverem interesse, temos algumas vagas, então mandem mensagem, tirem as suas dúvidas e vocês, o que que acontece? Na Controle Aposentadoria, nós dizemos a hora, a quantidade, quando comprar e quando vender. E aí fica muito mais fácil, porque vocês só precisam acompanhar o nosso grupo privado e realizarem na própria corretora de vocês todas essas operações. E vejam que nos nossos últimos 12 meses, nós tivemos aí por volta de 24,82% de lucro, tá. É claro que lembra que retornos passados não conferem, não são sinais de lucro futuro, né. E é claro que depende, é claro, da situação do mercado de cada período. Mas nós temos uma segurança, uma análise extremamente dedicada, segura e responsável para cuidar do patrimônio de vocês, que é o que nós temos feito com os nossos 82, investidores aí que estão presentes dentro da nossa controle e aposentadoria, carteira orientada por nós e executada por vocês para garantir o futuro e a aposentadoria de vocês com bastante dinheiro lá na frente, com a rentabilidade que o capital de vocês merece. Então, era isso que nós tínhamos para a nossa análise de hoje, tá?
E toda semana nós vamos trazer aqui o que tiver de interessante. É claro que algumas semanas que vão estar com o mercado mais devagar, a gente não vai ficar enrolando, simplesmente a gente vai trazer uma análise provavelmente do cenário aqui político, alguma coisa do tipo, mas a gente não tem interesse em ficar jogando conteúdo para vocês aqui, ações que não fazem sentido para adicionar na carteira. A gente tem interesse de tem ação, está boa, faz sentido ter na carteira, a gente vai trazer para vocês aqui, ok? Grande abraço para vocês, não esqueçam de deixar o like se vocês querem alguma análise de ativo especial, quer tirar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e a gente daqui a pouco traz mais conteúdo para vocês, que é extremamente importante para a gente suprir as demandas de vocês e as dores de vocês são as nossas, para que a gente possa aqui orientar o melhor possível, que essa é a nossa intenção. Grande abraço e até mais.